Hoje nós vamos mergulhar nas meditações de Epicteto, que têm mais poder de transformação do que muitas sessões de terapia. Vamos entender como suas palavras podem reorganizar a mente, trazer clareza emocional e ajudar você a lidar com os desafios da vida de um jeito muito mais leve e consciente. Há momentos em que a vida parece perder o brilho, como se a chama que nos move estivesse apagando sem aviso. Não é que algo terrível tenha acontecido, mas sim que a rotina foi tomando espaço, minando pouco a pouco a energia que antes parecia natural. É nesse estado silencioso que muitas pessoas permanecem, sem perceber que a causa não é o excesso, mas a falta de movimento, de desafio, de propósito. Epicteto falava sobre o poder de ser dono de si mesmo, e essa frase simples carrega uma verdade profunda. Quando não nos colocamos à prova, começamos a enfraquecer por dentro, e a apatia se instala como um visitante indesejado que se recusa a ir embora. Esse esgotamento invisível não vem apenas de dias exaustivos, mas principalmente daqueles dias mornos que passam sem exigir nada de nós. É a marca de uma mente que já não é provocada a pensar, de um corpo que não é estimulado a agir, de um espírito que se esquece do que é lutar por algo. E por mais estranho que pareça, a comodidade exagerada pode ser tão desgastante quanto o esforço físico intenso, porque enquanto o corpo descansa sem necessidade, a alma definha na falta de sentido. É como deixar um rio parado até que suas águas escureçam e percam o movimento que as tornava vivas. Pense nos momentos em que você se sentiu realmente desperto. Eles provavelmente não aconteceram em tardes inteiras diante da televisão, mas sim em dias em que precisou sair cedo da cama para enfrentar um desafio, aprender algo que parecia impossível ou ter uma conversa que exigia coragem. Foi nesses instantes que corpo e mente trabalharam juntos, entendendo o esforço como sinal de vida. Marco Aurélio já dizia que o obstáculo é o caminho, e talvez esse seja o ponto mais importante. O desconforto que evitamos é justamente o que nos fortalece. A cultura moderna tenta nos convencer de que todo desconforto é ruim, como se o menor sinal de incômodo fosse prova de que algo está errado. Mas quem vive tentando eliminar qualquer atrito também se priva das experiências que moldam caráter e constroem resiliência. A vida não é feita para ser constantemente suave. Ela precisa de resistência para manter-se forte. O músculo atrofia sem uso, a mente se enfraquece sem desafios e a alma se apaga sem propósito. Quando nos afastamos do que exige esforço, acabamos nos distanciando também da nossa melhor versão. A vitalidade não está reservada aos mais jovens, nem àqueles que têm vidas perfeitas. Ela pertence a quem escolhe se mover mesmo sem vontade, a quem mantém o compromisso com aquilo que acredita, mesmo quando o corpo pede descanso. É o corredor que treina antes do amanhecer, não por estar sempre motivado, mas porque sabe que esse esforço o constrói. É a mãe que estuda à noite, apesar do cansaço, sustentada pelo propósito de dar um futuro melhor aos filhos. É o artesão que aperfeiçoa seu ofício por décadas, movido por um amor profundo ao que faz. Essas pessoas entendem que a ação precede a motivação, e não o contrário. Se a sua energia anda baixa, talvez não seja falta de sono ou de alimentação correta, mas de propósito. Levantar-se mais cedo, caminhar mesmo quando o corpo pede cama, ler algo que desafie sua forma de pensar. Tudo isso reativa o motor interno que a inércia tenta calar. Não se trata de mudar a vida inteira de uma vez, mas de escolher diariamente ações que alimentem seu crescimento. Como Epicteto nos ensinou, ninguém é livre se não for dono de si mesmo. E para assumir esse domínio, é preciso romper o ciclo da comodidade e voltar a se exigir, não como punição, mas como ato de amor próprio. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil. A disciplina é o alicerce que sustenta qualquer mudança duradoura, e muitas vezes confundimos sua função com rigidez ou falta de liberdade. Na verdade, ela é justamente o oposto. É o que nos liberta da oscilação constante entre motivação e desânimo. Quem depende apenas de estar inspirado para agir, acaba vivendo como uma folha ao vento, avançando aos trancos e barrancos. Já quem cultiva a disciplina, constrói uma base firme, capaz de resistir até nos dias mais difíceis,
É como uma casa sólida que aguenta tempestades, enquanto as estruturas frágeis se desfazem no primeiro vendaval. Há dias em que a vontade simplesmente não aparece. O corpo pede cama, a mente oferece desculpas sedutoras e o coração sussurra que amanhã será melhor. E ainda assim, é justamente nesses dias que se define quem somos de verdade. Sentir preguiça não significa que você não possa trabalhar. Assim como sentir medo não significa que precise parar. As emoções não são ordens, são apenas opiniões passageiras. A diferença é que quem age com disciplina sabe ouvir essas vozes internas sem deixá-las no comando. Essa consciência muda tudo. A motivação é volátil como o clima. Hoje o céu pode estar limpo, amanhã a tempestade pode cair de repente. Se a sua rotina depende dessas variações, metade do ano será improdutiva. A disciplina, por outro lado, é como um trem que segue no mesmo trilho, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas sem interromper a jornada. É ela que faz você levantar no horário combinado, mesmo quando o corpo parece pesar o dobro. É ela que o leva a fechar a porta para distrações e manter o foco, mesmo quando há 1000 coisas chamando sua atenção. É comum cair na armadilha de esperar o momento perfeito para agir, mas ele simplesmente não existe. Nunca haverá um dia em que todos os problemas estejam resolvidos, o corpo descansado e a mente livre de preocupações. A vida é feita de ruídos, imprevistos e desconfortos, e é justamente aí que a disciplina prova seu valor. Ela não espera que as condições sejam ideais. Ela cria ação mesmo em meio ao caos. Essa capacidade de se mover na tempestade é o que separa quem fala muito de quem realmente faz. Não se trata de viver em constante esforço sobre-humano, mas de manter a palavra que deu a si mesmo. Quando você cumpre uma promessa pessoal, mesmo pequena, está fortalecendo a confiança em sua própria capacidade. Esse é o tipo de força que não aparece de um dia para o outro, mas que, acumulada, transforma completamente a sua relação com a vida. Pequenas decisões repetidas diariamente, levantar na hora certa, concluir uma tarefa que estava evitando, cuidar de si quando preferiria adiar, constroem uma estrutura interna que nada pode abalar. Essa constância é mais poderosa do que qualquer explosão temporária de motivação. É o que transforma intenção em resultado, sonho em realidade. A disciplina não é inimiga do prazer ou da liberdade. Ela é a ponte que liga quem você é hoje a quem você quer se tornar. É o que faz você seguir adiante quando tudo dentro de si pede para parar. E como Marco Aurélio nos lembrava, não é o que acontece que define sua vida, mas como você responde a isso. E a disciplina é essa resposta silenciosa, firme e inabalável que com o tempo molda seu caráter. A verdadeira mudança não começa no momento em que compramos um novo caderno para anotar metas, nem quando nos inscrevemos naquele curso que promete mudar tudo em poucos dias. Ela começa no silêncio desconfortável, quando ficamos sozinhos com nossos próprios pensamentos, sem distrações para nos proteger. É nesse instante que somos obrigados a encarar aquilo que evitamos há anos, nossas próprias escolhas, hábitos e justificativas. É duro porque exige olhar para dentro sem filtro, reconhecendo que muitas das nossas limitações não são impostas pelo mundo, mas cultivadas por nós mesmos. Fugimos desse encontro interno de diversas formas, ocupando a agenda até não sobrar espaço para pensar, afundando horas em redes sociais, inventando tarefas supérfluas que nos dão a falsa sensação de produtividade. Criamos ruído para não ouvir a voz que nos questiona. Mas é justamente essa voz que guarda as respostas para o que precisa mudar. Ignorá-la pode parecer mais fácil no curto prazo, mas a longo prazo se torna um peso insuportável, pois a vida sem autoanálise é uma vida guiada pelo automático. Marco Aurélio, que liderou um império sob guerras e crises, ainda assim encontrava tempo para escrever diariamente sobre seus erros, fraquezas e virtudes. Não fazia isso para impressionar outros, mas para se manter lúcido sobre o que dependia dele e sobre o que precisava aceitar. Esse hábito diário não era um capricho, mas um exercício de sobrevivência emocional e mental. Ele sabia que não poderia governar nada lá fora se não governasse antes a própria mente. E essa é uma lição que vale mais hoje do que nunca.
Antes de mudar a rotina externa, é preciso organizar o mundo interno. Um quarto bagunçado pode ser arrumado em 1 hora, mas uma mente desorganizada exige constância, paciência e honestidade brutal. Não adianta eliminar o excesso no guarda-roupa se continuamos carregando rancores, medos e crenças limitantes que ocupam espaço dentro de nós. O trabalho interno é mais silencioso, mas seus efeitos reverberam em todas as áreas da vida, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como reagimos às dificuldades. Quando aceitamos essa tarefa, nos tornamos mais seletivos com o que permitimos entrar na nossa vida. Passamos a dizer não com mais facilidade, não por frieza, mas por proteção. Aprendemos a identificar o que nos aproxima do nosso propósito e o que apenas nos distrai dele. Essa clareza é libertadora, pois não ficamos mais à mercê de modismos, opiniões alheias ou circunstâncias fora do nosso controle. Com o tempo, essa prática cria uma espécie de armadura interna, não para nos afastar do mundo, mas para nos manter firmes dentro dele. A introspecção não é um luxo, é uma necessidade para quem quer viver com propósito. Fugir de si mesmo é a maior sabotagem que podemos cometer. E como Epicteto dizia, ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. O autodomínio começa nessa disposição de parar, encarar e ajustar o que for preciso, sem esperar que a mudança venha de fora. Não é um processo confortável, mas é nele que nascem as transformações que realmente duram. E assim como a disciplina, a introspecção diária é um treino que, quanto mais praticado, mais natural se torna. Para alcançar aquilo que você deseja, não basta manter os hábitos que o trouxeram até aqui. É preciso se transformar na pessoa que consegue sustentar o que sonha. Isso significa que, entre o ponto onde você está e o ponto onde quer chegar, existe uma mudança de identidade. Muitas vezes, nos iludimos achando que apenas um pouco mais de esforço será suficiente, mas na prática, é necessário abandonar partes de nós que já não servem e construir novas versões que estejam alinhadas com as metas que buscamos. É um processo de morte e renascimento interno, doloroso e libertador ao mesmo tempo. Quando olhamos para alguém que já conquistou o que queremos, tendemos a enxergar apenas o resultado final, sem considerar o caminho percorrido. Não vemos as renúncias, os ajustes de comportamento, a mudança na forma de pensar e agir. Não percebemos que, para chegar lá, essa pessoa precisou abandonar hábitos antigos, crenças limitantes e atitudes que já não combinavam com o futuro que ela queria viver. Esse é o ponto que muitos ignoram. Não é suficiente ter vontade. É preciso criar a estrutura interna para que essa vontade se sustente. Se você busca respeito, não pode tolerar comportamentos que minam a sua dignidade. Se deseja estabilidade, não pode viver mergulhado no caos esperando que a ordem surja sozinha. Se quer saúde, não pode se entregar diariamente ao que prejudica o seu corpo. Isso exige consistência, e consistência só vem quando a identidade muda. Fingir disciplina por 1 semana não transforma ninguém. É a repetição consciente, alinhada com um propósito maior, que redefine quem você é de verdade. Essa transformação começa com pequenas ações, mas também com decisões firmes sobre o que deixar para trás. Muitas vezes, o avanço não está em adicionar mais tarefas, e sim em soltar o que prende. Isso pode significar cortar relações que drenam sua energia, abandonar distrações que roubam seu foco ou encarar conversas difíceis que você vem evitando. Ao fazer isso, você cria espaço para construir a versão de si mesmo que poderá sustentar a vida que deseja. E não se trata de criar um personagem idealizado ou de forçar uma imagem que não condiz com a realidade. Trata-se de treinar até que o que hoje é difícil se torne natural, até que a disciplina deixe de ser um esforço doloroso e passe a ser parte do seu jeito de viver. Com o tempo, o autocontrole, a clareza e a constância se tornam automáticos, e isso muda tudo. Não é um truque de motivação, é uma mudança profunda na maneira como você se enxerga e se posiciona diante do mundo. Essa mudança de identidade é um dos pilares do estoicismo. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca não se contentavam em acumular conhecimento. Eles buscavam se transformar para viver de acordo com o que acreditavam. Não havia separação entre pensamento e ação, entre ideia e prática.
E é exatamente essa coerência entre quem você é e o que você faz que sustenta qualquer conquista verdadeira. Porque no fim, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Chega um ponto em que é impossível continuar culpando fatores externos pelo que não deu certo. O chefe que não reconhece seu esforço, a economia que não melhora, a família que não apoia, o país que não muda, tudo isso pode até ter impacto, mas não pode ser a base das suas decisões. Enquanto você entregar o controle da sua vida às circunstâncias que não pode governar, estará condenado a viver sob o roteiro de outros. Assumir o controle não significa ter poder sobre tudo, mas significa usar ao máximo o que está ao seu alcance. O estoicismo sempre deixou isso claro. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar como reagimos. Marco Aurélio administrou um império em meio a guerras e doenças, e mesmo assim, mantinha a clareza de que o que realmente importava era a maneira como ele respondia aos desafios. Epicteto nasceu escravo, mas ensinava liberdade. Sêneca viveu sob ameaças políticas e ainda assim escreveu sobre serenidade. O que eles tinham em comum não era a ausência de problemas, mas a decisão de agir com base no que dependia deles. Essa mudança de postura começa quando você para de esperar o momento perfeito para agir. Ele não virá. Sempre haverá algo fora do lugar, uma preocupação na cabeça, uma insegurança para lidar. Se esperar que o cenário esteja ideal, ficará parado para sempre. É preciso criar movimento mesmo quando tudo parece conspirar contra. Um passo agora, por menor que seja, vale mais do que um plano perfeito que nunca sai do papel. Assumir o controle exige também coragem para enfrentar desconfortos. É acordar mais cedo quando o corpo pede mais sono. É dizer não para o que afasta você das suas metas. É ter conversas difíceis que evitou por medo do conflito. No começo, dói. É mais fácil se esconder atrás de justificativas e seguir na mesma rota. Mas cada vez que você escolhe o caminho mais cômodo, reforça a ideia de que não precisa mudar. E no fundo, essa é a maior mentira que podemos contar para nós mesmos. Ao decidir agir, mesmo sem vontade, você está treinando a si mesmo para confiar mais nas suas ações do que no seu humor. Isso cria uma força silenciosa, uma confiança que não depende da validação de ninguém. Você começa a perceber que não é refém das suas emoções e que não precisa esperar que elas estejam alinhadas para fazer o que é certo. Esse é o tipo de poder que ninguém pode tirar de você. E é justamente essa firmeza que diferencia quem sobrevive de quem constrói. Sobreviver é passar os dias reagindo ao que acontece. Construir é criar, de forma intencional, uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você para de se colocar no papel de vítima e assume o papel de autor, descobre que tem mais força do que imaginava. E é essa força que, com o tempo, molda o seu caráter e muda o rumo da sua história. A ideia de que só devemos agir quando sentimos vontade é uma das maiores armadilhas da vida moderna. É sedutora porque nos permite justificar a inércia com frases bonitas como "vou esperar o momento certo" ou "quando eu sentir que é a hora, eu começo". O problema é que esse momento raramente chega. A motivação é instável como uma criança caprichosa que quer tudo fácil e rápido, mas desaparece no primeiro sinal de esforço. Já a disciplina é como um adulto responsável, que entende que nem sempre o que importa será agradável, mas que mesmo assim precisa ser feito. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões porque acordava inspirado todos os dias. Ele o fazia porque entendia que era seu dever como homem e como líder manter a mente alinhada, especialmente nos dias mais desafiadores. Epicteto não ensinava sobre autocontrole porque tinha uma vida confortável. Pelo contrário, ele sabia que a vida não iria se moldar para agradá-lo. Esse é o ponto central. A realidade não se ajusta ao nosso humor, mas podemos ajustar nossas ações para lidar com ela. Quando esperamos sentir vontade para agir, fortalecemos a ideia de que nossas emoções devem comandar nossas decisões. E isso é perigoso, porque as emoções mudam o tempo todo. O medo de hoje pode virar entusiasmo amanhã, e a preguiça da manhã pode desaparecer à tarde. Se o seu progresso depender dessas oscilações, ele será frágil e inconsistente.
Por isso, quem aprende a agir independentemente da disposição momentânea ganha uma vantagem enorme sobre quem vive à espera do clima perfeito. Cada vez que você se levanta mesmo cansado, que cumpre uma tarefa mesmo sem ânimo, que mantém um compromisso mesmo sem motivação, está reforçando dentro de si a ideia de que a sua palavra tem valor. E isso cria respeito próprio, uma das bases mais sólidas para qualquer conquista. É nesse momento que você começa a se tornar imune às desculpas, porque aprende que o que precisa ser feito não depende de como você se sente, mas da decisão que tomou. O mundo está cheio de distrações e atalhos que prometem resultados sem esforço, mas todos eles têm um custo oculto, a perda da sua força interior. Quando você treina sua mente e seu corpo para obedecerem a um propósito, mesmo quando tudo parece dizer para parar, está construindo algo que ninguém pode comprar ou copiar. Esse é o tipo de poder que se acumula de forma invisível, mas que se manifesta nas horas mais difíceis. É por isso que, no fim das contas, agir mesmo sem vontade não é apenas uma questão de produtividade, mas de identidade. Você deixa de ser alguém que depende das circunstâncias para ser alguém que cria as circunstâncias. E essa mudança não acontece em um dia, mas começa agora com a próxima ação que você decidir fazer. Não porque está animado, mas porque é a coisa certa a fazer. É assim que se constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Muita gente trava porque encara cada mudança como se fosse uma revolução gigantesca que precisa acontecer de uma vez só. É aquela mentalidade do ou faço tudo perfeito ou nem começo. Só que a vida real não funciona assim. Ninguém constrói uma fortaleza de um dia para o outro, e ninguém se torna forte emocionalmente em uma única decisão. É um tijolo por vez, um pequeno passo diário, uma escolha melhor que a de ontem. Quando você abraça esse ritmo, percebe que a pressão diminui e a consistência aumenta. Epicteto dizia que não é o peso total da carga que nos derruba, mas o modo como a carregamos. Traduzindo para o seu dia a dia, não é o conjunto de mudanças que você quer fazer que te esgota, mas a forma como tenta fazer todas ao mesmo tempo. Se você decide mudar tudo de uma só vez, seu corpo e sua mente entram em estado de alerta, como se estivessem lutando contra uma ameaça. Mas quando você avança em pequenas doses, o progresso se torna quase natural. O perigo da mentalidade do tudo ou nada é que ela parece perfeccionista, mas na verdade é preguiçosa disfarçada, porque é muito mais fácil desistir dizendo não consegui fazer tudo do que admitir que poderia ter feito pelo menos uma parte. É como recusar uma caminhada porque não tem tempo para correr uma maratona. Só que é justamente essa caminhada que manteria seu corpo ativo e sua mente focada. A mudança real é feita de migalhas diárias, não de banquetes raros. Quando você permite que o progresso seja gradual, cria espaço para que cada hábito se estabeleça com força. É como plantar uma árvore. Você não enterra a semente e espera que ela cresça inteira na mesma semana. Você rega, cuida, expõe ao sol, protege do frio, e um dia, sem perceber, ela já está dando sombra. O mesmo vale para sua disciplina, sua calma e sua força emocional. Elas florescem quando você alimenta um pouco por dia, não quando tenta forçar tudo de uma vez. Marco Aurélio governava um império, mas sabia que não podia resolver todos os problemas do mundo em uma única manhã. Ele atacava um de cada vez, na ordem e no tempo certos. E é essa lógica que você precisa trazer para dentro da sua vida. Não queira mudar seu corpo, seu trabalho, suas relações e sua mente todos ao mesmo tempo. Escolha uma frente de batalha e lute nela até ganhar terreno. Depois avance para a próxima. Quando você troca a pressa pela constância, descobre que a vitória deixa de ser um momento isolado e passa a ser um modo de viver. Não há mais um ponto de chegada definitivo, mas uma sequência de conquistas que se acumulam e constroem uma base sólida. E quando essa base está firme, nada que aconteça lá fora é capaz de derrubar o que você construiu por dentro. É nesse momento que o estoicismo deixa de ser uma filosofia distante e passa a ser o seu jeito natural de caminhar. As expectativas dos outros são como correntes invisíveis. Muitas vezes, você acha que está escolhendo o próprio caminho, mas na verdade,
Está apenas respondendo ao que os outros esperam de você. É como se cada passo que desse fosse medido, comentado ou avaliado por olhares invisíveis. Essa prisão silenciosa não tem paredes, mas sufoca da mesma forma. E o mais irônico é que, muitas vezes, essas expectativas nem foram impostas de forma direta. Você mesmo as alimentou, tentando agradar, buscando aprovação, querendo ser aceito. A verdade é que quando você vive para atender às expectativas alheias, inevitavelmente se afasta da sua essência. É como usar uma roupa que não serve, só para parecer que combina com o ambiente. Com o tempo, isso gera um peso interno, um cansaço mental que drena suas forças. E a cada tentativa de corresponder, você se perde mais um pouco. Marco Aurélio já alertava: a opinião dos outros é problema deles, não seu. É um lembrete simples, mas poderoso. Viver para si não é egoísmo, é honestidade. Mas aqui vem o ponto mais difícil. Romper com essas expectativas exige coragem. E coragem dói. Quando você começa a dizer não para coisas que sempre disse sim, as pessoas estranham. Algumas se afastam, outras criticam. É o preço da liberdade. E é nessa hora que muitos desistem, voltando para o ciclo de agradar e se anular. O caminho estoico ensina que a aprovação mais importante é a da sua própria consciência, e não a de um público invisível que nunca estará totalmente satisfeito. Lembre-se, não é porque alguém tem um lugar na sua vida que tem direito de dirigir sua rota. Você pode amar profundamente uma pessoa e, ao mesmo tempo, não viver segundo as expectativas dela. É possível respeitar sem se anular, ajudar sem se sacrificar por inteiro, ouvir sem precisar seguir. Essa é uma linha tênue, e nem todo mundo vai entender, mas quem realmente se importa com você vai perceber que é justamente quando você é fiel a si mesmo que tem mais a oferecer. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você entende o que está sob seu controle e o que não está. As expectativas dos outros não estão no seu controle. O que você pode controlar é como reage a elas. Se decide se curvar para se encaixar, está cedendo seu poder. Mas se mantém o foco no que acredita, mesmo que isso gere desconforto momentâneo, está construindo um tipo de força que ninguém pode tirar. E essa força é o que sustenta a paz interior. Quando você se liberta das amarras invisíveis das expectativas alheias, descobre um espaço interno que talvez nem soubesse que existia. É como respirar ar puro depois de muito tempo preso em um quarto fechado. Você começa a tomar decisões mais leves, a viver com mais autenticidade, a sentir orgulho de quem está se tornando. E aí percebe que as pessoas certas não se afastam quando você é verdadeiro. Elas se aproximam, porque quem vibra na mesma frequência que a sua alma não quer controlar seu caminho, mas caminhar ao seu lado. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Ronaldo Andrade, que disse que inteligência emocional é o seu sonho de conquista. Ronaldo, isso é como buscar aprender a navegar, mesmo quando o mar está agitado. Dominar a inteligência emocional é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar, porque ela transforma cada reação em escolha consciente. Saber que você está nessa busca mostra que está investindo naquilo que realmente muda a vida. Ronaldo, um abraço, meu querido. Seguimos. Então, o mundo de hoje é um campo de batalha silencioso, onde a maior guerra não acontece nas ruas, mas dentro da sua mente. As distrações são como flechas lançadas de todos os lados. Notificações, opiniões, comparações, notícias, cobranças. E se você não erguer um escudo interno, cada uma delas pode perfurar sua concentração e roubar sua energia. O mais assustador é que essas flechas vêm disfarçadas de coisas inofensivas. Você acha que está apenas checando uma mensagem ou dando uma olhada rápida nas redes, mas quando percebe, já perdeu horas, já se sentiu inferior a alguém, já deixou de fazer algo importante para a sua vida. Blindar a mente é como construir uma fortaleza invisível. Não é se isolar do mundo, mas escolher o que entra e o que fica do lado de fora. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, se você não for seletivo, a sua mente vai ser preenchida pelo que é mais barulhento e não pelo que é mais verdadeiro. E no meio desse barulho, você perde o som da sua própria voz,
perde o fio que guia seus passos, perde a clareza do que realmente importa. O estoicismo nos ensina que não precisamos reagir a tudo o que acontece ao nosso redor. Há um poder enorme em permanecer quieto diante de provocações, em manter a calma quando tudo parece caótico, em não se deixar levar pelo ritmo acelerado que os outros impõem. É como assistir a uma tempestade da segurança de um abrigo. Você vê o vento, ouve a chuva, mas sabe que está protegido. Esse abrigo é a sua mente treinada para não se abalar por qualquer ruído externo. Mas não basta querer ter essa fortaleza mental. É preciso construir hábitos que a sustentem. Isso envolve filtrar as informações que consome, escolher com quem conversa, limitar a exposição a ambientes e pessoas que sugam sua energia. É aprender a dizer não sem culpa e a se afastar do que não acrescenta. E, principalmente, é dedicar tempo todos os dias para o silêncio. O silêncio não é ausência de som, é a presença da sua própria consciência, limpa das vozes externas. É nesse espaço que nascem as decisões mais sábias e as respostas mais claras. Epicteto dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Ser senhor de si mesmo começa por ser dono da própria atenção. Quem controla a sua atenção, controla a sua vida. Se você entrega isso para qualquer distração, está entregando o volante do carro da sua existência para mãos alheias. Mas quando você decide conscientemente onde vai colocar seu foco, passa a dirigir na direção que quer, sem se deixar levar por atalhos tentadores que não levam a lugar nenhum. E quando sua mente está blindada, você percebe que o mundo externo pode estar em chamas, mas o seu mundo interno permanece intacto. Isso não significa que você não se importe com nada, mas que escolhe a forma e o momento certos para agir. Essa escolha é o que mantém a paz mesmo no meio do caos. É o que te permite viver de acordo com seus valores, sem se perder nas distrações que tentam te arrastar para longe do que é essencial. A solidão, quando compreendida e bem utilizada, é como um treinamento secreto para o espírito. Muitas pessoas a temem, associando-a ao abandono ou à tristeza, mas, na verdade, ela é um espaço fértil onde o autoconhecimento floresce. É como se, ao desligar o barulho do mundo, você conseguisse finalmente ouvir o som da sua própria alma. Não é um eco vazio, mas uma melodia que estava abafada pelo excesso de estímulos e vozes externas. É nesse silêncio que você percebe quem realmente é, o que quer e o que está disposto a deixar para trás. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, entendia a importância de se retirar do tumulto para refletir. Ele sabia que governar um império exigia clareza, e a clareza não se encontra no meio da confusão. O mesmo vale para nós. Nossas decisões, por menores que pareçam, moldam nosso destino, e tomá-las sem reflexão é como navegar sem bússola. A solidão dá essa bússola. Ela nos permite enxergar a vida com mais nitidez, entender padrões que repetimos, identificar pessoas e situações que nos elevam ou nos drenam. O estoicismo não vê a solidão como isolamento forçado, mas como um retiro voluntário, um ato de cuidar do próprio jardim interno. É um momento para cultivar pensamentos que fortalecem, para revisar crenças e valores, para se reconectar com a própria essência. É nesse estado que conseguimos nos livrar da dependência emocional, porque aprendemos a ser companhia suficiente para nós mesmos. Quando isso acontece, os relacionamentos deixam de ser baseados em necessidade e passam a ser escolhas conscientes, mais leves e saudáveis. Mas é claro que permanecer sozinho exige disciplina. Não se trata de apenas ficar sem pessoas por perto, mas de preencher esse tempo com práticas que alimentem a mente e o coração. Ler bons livros, escrever reflexões, meditar, caminhar sem pressa. Tudo isso são formas de lapidar a própria consciência. Epicteto dizia que é impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe, e a solidão nos coloca nesse estado de humildade, em que reconhecemos que sempre há algo novo para descobrir sobre nós mesmos e sobre a vida. Quando você começa a ver a solidão como um laboratório de crescimento, ela deixa de ser um peso e se torna um privilégio. Ela é a chance de treinar a mente para ser resiliente, de construir uma base emocional tão sólida que nenhuma ausência ou rejeição externa seja capaz de derrubar. É como afiar uma espada longe da batalha para, quando precisar usá-la, ela estar pronta e precisa. E essa espada, no caso,
é a sua capacidade de manter a paz e a clareza, mesmo quando o mundo ao redor tenta arrancá-las de você. Ao dominar a arte de estar só, você se torna mais inteiro. E sendo inteiro, não se perde quando alguém sai da sua vida, nem se apega de forma doentia a quem chega. Você passa a viver com mais liberdade, porque percebe que a sua fonte de força não está nos outros, mas dentro de si. Essa percepção é transformadora, e quem a alcança descobre que a solidão, longe de ser um inimigo, é uma das maiores aliadas para viver com serenidade e propósito. Disciplina não é uma prisão, mas sim a chave que abre portas para uma vida mais plena e consciente. Muita gente associa disciplina à rigidez, falta de liberdade ou regras sufocantes, mas, na verdade, ela é o alicerce sobre o qual se constrói a verdadeira autonomia. Quando você tem disciplina, não é o mundo que determina o seu ritmo, é você quem escolhe como e quando agir. É como se a sua vida deixasse de ser uma canoa à deriva e passasse a ser um navio com rota definida. E no estoicismo, essa rota sempre aponta para a virtude e para a paz interior. A disciplina pessoal começa nas pequenas coisas, e é exatamente aí que muitos falham. Acham que grandes mudanças vêm apenas de decisões monumentais, quando, na verdade, elas nascem dos hábitos diários. É acordar no horário que prometeu para si mesmo, cumprir a tarefa que você disse que faria, cuidar da sua mente e do seu corpo como prioridade. São ações simples, mas que, somadas, constroem um caráter firme. Marco Aurélio dizia que o que impede a ação avança a ação, ou seja, é enfrentando os pequenos obstáculos que fortalecemos a nossa vontade. O problema é que a maioria das pessoas espera estar motivada para agir, quando a motivação é como o clima. Muda constantemente e não pode ser controlada. Já a disciplina é como o solo, firme, constante, confiável. Quando você age apenas quando está motivado, fica preso num ciclo de altos e baixos emocionais. Mas quando age por disciplina, mesmo sem vontade, constrói uma força interna que não depende de fatores externos. É essa força que permite atravessar momentos de crise sem perder o foco e sem se entregar ao desânimo. E aqui entra um ponto crucial. Disciplina não é autoagressão. Não se trata de se punir quando falha, mas de se comprometer a retomar o caminho quantas vezes for preciso. É como aprender a tocar um instrumento. Errar faz parte, mas desistir a cada erro impede qualquer progresso. No estoicismo, a ideia é manter-se firme, não perfeito. É ter clareza de que a constância é mais valiosa do que a intensidade passageira. Pequenos passos todos os dias, dados com intenção, superam grandes saltos dados de vez em quando. A disciplina também é um filtro poderoso contra distrações. Vivemos cercados de coisas que tentam roubar a nossa atenção. Redes sociais, notícias, opiniões alheias, comparações constantes. Sem disciplina, você se perde nesses ruídos e esquece do que realmente importa. Com disciplina, você sabe dizer não para o que não contribui para o seu crescimento, e sim apenas para aquilo que está alinhado com os seus valores. É como cultivar um jardim. Se você não arrancar as ervas daninhas, as flores não terão espaço para crescer. Quando você une disciplina à solidão bem aproveitada, o resultado é transformador. Você não apenas se conhece melhor, mas também cria uma rotina que protege e alimenta esse autoconhecimento. E com o tempo, essa constância constrói algo que poucas pessoas têm, uma mente blindada contra a instabilidade do mundo. Isso não significa viver sem problemas, mas ter a capacidade de enfrentá-los sem se perder no meio deles. Essa é a verdadeira liberdade. Ser o capitão do seu próprio destino, mesmo quando os ventos sopram contra. A coragem no estoicismo não é medida pela ausência de medo, mas pela capacidade de agir apesar dele. É o que diferencia aqueles que apenas sonham de longe daqueles que constroem seu próprio caminho. O medo vai sempre existir. Medo do fracasso, do julgamento, da mudança, mas o que determina o rumo da sua vida é o que você decide fazer mesmo com esse frio na barriga. É fácil ser firme quando tudo está favorável. O verdadeiro teste é manter o passo quando o chão parece ruir sob seus pés. Para um estoico, a coragem não é uma chama explosiva que aparece em momentos grandiosos, mas sim uma brasa constante que aquece todos os dias.
Ela está presente nas conversas difíceis que você precisa ter, nas escolhas que exigem desapego, na decisão de manter sua integridade, mesmo quando isso significa ir contra a maioria. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim as opiniões que formamos sobre elas. Ter coragem é justamente revisar essas opiniões, questionar velhos padrões e, se necessário, reconstruir suas crenças para viver de acordo com a razão e a virtude. Coragem também é não se deixar paralisar pela opinião dos outros. Quantas vezes você já deixou de agir por medo do que iriam pensar? Quantas oportunidades você já deixou escapar por receio de errar em público? Essa prisão invisível rouba de muitas pessoas a chance de viverem de forma autêntica. O estoicismo nos lembra que a verdadeira liberdade vem quando entendemos que não controlamos a mente dos outros, apenas a nossa. E ao assumir essa verdade, você descobre que é muito mais fácil seguir em frente sem arrastar correntes que nunca foram suas. Mas é preciso entender que coragem não é agir de forma imprudente. A bravura estoica é acompanhada de reflexão, porque agir por impulso pode ser tão prejudicial quanto não agir. A sabedoria e a coragem andam juntas. Primeiro você avalia o cenário com lucidez, depois age com firmeza. É como um general que conhece seu exército e o terreno antes de entrar numa batalha. Ele não deixa de lutar, mas também não desperdiça recursos em combates inúteis. Essa é a diferença entre ser corajoso e ser apenas temerário. Um ponto poderoso é que a coragem se fortalece quando você cultiva a disciplina. Lembra do que falamos no bloco anterior? A constância nos hábitos cria uma base sólida, e essa base permite que você enfrente o inesperado com mais segurança. Quem é disciplinado sabe que mesmo se cair, tem estrutura para se levantar. A disciplina é o escudo, a coragem a espada. Juntas, elas formam uma dupla invencível na construção de uma vida guiada pela virtude. E no fundo, coragem é um compromisso silencioso com a sua própria verdade. É acordar todos os dias e decidir ser fiel a si mesmo, mesmo que o mundo inteiro tente convencê-lo do contrário. É suportar a pressão de seguir pelo caminho menos percorrido, porque você sabe que é o caminho certo para você. No estoicismo, essa coragem não se expressa em discursos inflamados, mas no viver diário, consistente, que serve de exemplo para quem observa. E essa é uma das maiores formas de liderança: inspirar pelo próprio exemplo, não por imposição. Quando falamos de coragem e resiliência, estamos tratando de dois pilares que se sustentam mutuamente. A coragem te impulsiona a dar o primeiro passo, enquanto a resiliência garante que você continue caminhando quando as coisas ficam difíceis. No estoicismo, essa combinação é essencial porque a vida, inevitavelmente, vai trazer mudanças inesperadas, perdas dolorosas e desafios que você nunca planejou enfrentar. Marco Aurélio lembrava que tudo é transitório. As pessoas, as circunstâncias, até mesmo as emoções que parecem esmagadoras. Entender isso não elimina a dor, mas muda a forma como você a encara. A resiliência, para um estoico, não é apenas suportar, é se adaptar e aprender com o que acontece. Não se trata de fingir que nada dói, mas de compreender que a dor é parte do processo de crescimento. Perder alguém, ver um projeto falhar ou sentir que o mundo virou de cabeça para baixo são experiências que mexem com qualquer um, mas o que diferencia um espírito resiliente é a capacidade de transformar esses episódios em lições de vida. A cada queda, você volta mais preparado, mais atento, mais consciente de onde está pisando. O erro comum de quem encara a vida sem essa visão é acreditar que a felicidade depende de eliminar todos os problemas. Isso é impossível e, além disso, cria uma expectativa irreal que só traz frustração. O estoicismo ensina que a felicidade verdadeira está em aceitar a impermanência e encontrar paz no que está sob seu controle. Você não pode impedir que as estações mudem, que o tempo leve pessoas embora, ou que o destino altere seus planos, mas pode decidir como reagir, e essa decisão molda não só o seu presente, mas a sua própria identidade. Quando você se torna resiliente, o medo da mudança perde força. As pessoas tendem a se apegar a rotinas e cenários conhecidos porque isso transmite uma falsa sensação de segurança.
Mas a vida não consulta ninguém antes de mudar o roteiro. Se você constrói dentro de si uma mente preparada para o imprevisível, cada transformação se torna menos ameaçadora e mais uma oportunidade de evolução. A coragem entra aí. Ela te dá o impulso para aceitar o novo, mesmo sem garantias de como tudo vai terminar. Outro ponto importante é que resiliência não significa suportar tudo sozinho. Muitos confundem força com isolamento, mas até os grandes filósofos estoicos reconheciam a importância das conexões humanas. Pedir ajuda quando necessário, trocar ideias, compartilhar experiências, tudo isso fortalece sua estrutura interna. Não é fraqueza admitir que está difícil, pelo contrário, é maturidade perceber que a vida é feita de trocas e que ninguém alcança o topo sozinho. Por fim, é preciso lembrar que a resiliência é construída no dia a dia, assim como a coragem. Pequenos atos de disciplina, decisões conscientes diante de imprevistos e a prática constante de manter o foco no que está sob seu controle formam um escudo contra as tempestades. E com o tempo, você percebe que o que antes te derrubava agora apenas balança a superfície. É nesse momento que a vida começa a mudar. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. As críticas sempre chegam. Não importa o quanto você tente fazer tudo certo. É inevitável que alguém interprete mal suas ações, questione suas escolhas ou até mesmo distorça suas intenções. No estoicismo, a coragem de enfrentar críticas nasce do entendimento de que a opinião alheia está fora do seu controle. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que não devemos nos perder em tentar explicar cada passo ou convencer cada pessoa. Quem vive em busca de aprovação se torna escravo de aplausos, e isso é a receita certa para a infelicidade. A liberdade real começa quando você deixa de se abalar com o que está fora do seu alcance e mantém seu foco no que pode, de fato, transformar. Rejeições também fazem parte do caminho. Seja no trabalho, em relacionamentos ou em projetos pessoais, é impossível acertar sempre ou agradar todo mundo. O estoico entende que cada não recebido é apenas um redirecionamento. Em vez de ficar preso na dor da rejeição, ele busca o que pode ser aprendido e ajusta a rota. Epicteto lembrava que, quando algo não acontece como queremos, devemos olhar para nós mesmos e perguntar: o que está em minhas mãos mudar agora? Esse pensamento simples muda a postura diante de qualquer porta que se fecha. Já os julgamentos são mais traiçoeiros, porque muitas vezes vêm disfarçados de conselhos ou comentários aparentemente inofensivos. Uma palavra mal colocada pode abalar sua confiança se você não estiver preparado. Por isso, cultivar resiliência significa também criar um filtro interno para discernir o que é construtivo do que é pura opinião vazia. A coragem de seguir adiante, mesmo quando há olhares desconfiados ou palavras desanimadoras, vem de saber que o valor do seu propósito não diminui por causa da descrença de outros. A verdade é que críticas, rejeições e julgamentos são testes naturais da vida. Cada um deles revela não só a força do seu caráter, mas também a clareza da sua visão. Quem tem propósito firme e valores sólidos não se perde em cada vento contrário. É como navegar com uma bússola confiável. O mar pode estar agitado, mas você sabe para onde está indo. E com o tempo, percebe que muitos que te criticaram acabam respeitando sua postura. Não porque você mudou para agradá-los, mas porque manteve sua integridade mesmo sob pressão. Para um estoico, esse processo de lidar com opiniões externas é uma oportunidade de lapidar a paciência e a autoconfiança. Sêneca dizia que aquele que é guiado pela razão e pela virtude não se deixa arrastar pelas vozes da multidão. Isso não significa se tornar inflexível ou arrogante, mas sim entender que agradar a todos é impossível e desnecessário. O que realmente importa é manter-se fiel aos princípios que escolheu viver, mesmo que isso signifique andar contra a maré em alguns momentos. E no fim, é curioso perceber que quanto mais você se afasta da necessidade de aprovação, mais liberdade encontra para ser autêntico. As críticas deixam de ser ameaças e passam a ser informações. A rejeição se transforma em redirecionamento e os julgamentos perdem a capacidade de ditar suas ações.
É nesse ponto que a coragem e a resiliência estoica se unem para criar uma força interna inabalável, aquela que te permite caminhar em paz, mesmo em meio ao barulho do mundo. Pense nas pequenas situações que atravessam o nosso cotidiano. Você está no trabalho, apresenta uma ideia em uma reunião e percebe que algumas pessoas trocam olhares ou dão aquele meio sorriso que parece desacreditar do que acabou de falar. A reação automática seria ficar incomodado, tentando imaginar o que estão pensando e talvez até mudar seu posicionamento para se alinhar com eles. Mas na visão estoica, esse é justamente o momento de se manter firme. Sua ideia não perde valor por conta de expressões faciais alheias. O que importa é se ela é útil, coerente e alinhada com o propósito do que está sendo feito. Esse controle emocional não é frieza, é maturidade. No convívio familiar, as coisas também podem ser desafiadoras. Muitas vezes as pessoas mais próximas são as que mais questionam suas escolhas, não por maldade, mas por não compreenderem seu ponto de vista. Talvez você decida investir em um negócio próprio, mudar de cidade ou adotar um novo estilo de vida e logo vem aquela avalanche de opiniões não solicitadas. Aqui, o estoicismo ensina a ouvir com paciência, mas filtrar com sabedoria. Nem tudo o que é dito merece ser absorvido, e manter sua direção apesar das dúvidas dos outros é prova de resiliência. Na vida social, é comum enfrentar a pressão de seguir padrões que não têm nada a ver com o que você realmente quer. Seja no jeito de se vestir, nos lugares que frequenta ou nas opiniões que expressa, há sempre quem tente encaixar você em uma forma que não é a sua. Um estoico enxerga essa pressão como um convite para reafirmar sua autenticidade. Ele não é rebelde por capricho, mas consciente do valor de ser quem é. E quando você mantém essa postura, começa a atrair pessoas que respeitam e valorizam sua essência, criando um círculo de convivência mais saudável. Nos momentos de dificuldade, como uma perda ou um fracasso, o medo do julgamento alheio pode se tornar ainda mais intenso. Muitos evitam falar sobre seus desafios para não parecerem fracos, mas para o estoico, reconhecer vulnerabilidades não diminui ninguém, pelo contrário, traz uma força silenciosa que impressiona. Quando você encara suas quedas de frente e mostra que está disposto a aprender com elas, o julgamento dos outros perde força, porque sua própria aceitação interna é maior que qualquer crítica. Até mesmo nas redes sociais, onde a exposição é constante, a filosofia estoica encontra aplicação prática. É fácil cair na armadilha de medir seu valor pelo número de curtidas ou pela aprovação de seguidores, mas esse é um campo fértil para treinar o desapego do que não está sob seu controle. Você pode compartilhar o que acredita, mas não pode controlar quem vai concordar, discordar ou ignorar. Ao aceitar isso, você se liberta da ansiedade que a busca por aprovação gera e passa a usar as redes como ferramenta, não como termômetro de autoestima. O dia a dia é, na verdade, um campo de treino para aplicar essa coragem e resiliência. Pequenos confrontos com críticas, rejeições e julgamentos são como pesos na academia. No início parecem pesados, mas à medida que você continua praticando, percebe que está cada vez mais forte para lidar com eles. E essa força não vem de endurecer o coração, mas de fortalecer a mente. O estoicismo não nos afasta das pessoas, ele nos aproxima das que realmente importam, ao mesmo tempo em que nos ensina a caminhar com leveza por entre as vozes que não somam. Há uma verdade simples que poucos percebem. Cada obstáculo que surge diante de você pode ser visto como um inimigo que bloqueia o caminho ou como um mestre que ensina lições valiosas. No estoicismo, a segunda opção sempre é a mais inteligente. Quando Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação, ele estava dizendo que aquilo que parece nos parar, na verdade, pode nos impulsionar a um patamar mais alto. É uma mudança de lente, quase como trocar uma visão em preto e branco por uma visão colorida. A situação não muda de forma mágica, mas sua forma de enxergar transforma a experiência. Vamos pegar um exemplo prático. Imagine que você planejou um projeto no trabalho por semanas, mas na hora da execução, recursos importantes não estão disponíveis e prazos se encurtam. O impulso natural seria reclamar, se frustrar ou até desistir.
Mas se você encara isso como uma oportunidade para criar soluções alternativas, percebe que está desenvolvendo habilidades novas que não teria se tudo tivesse corrido como o esperado. E, ao final, descobre que foi exatamente essa dificuldade que deu destaque ao seu trabalho. Outro cenário comum: problemas financeiros inesperados. É claro que ninguém gosta de lidar com dívidas, cortes de orçamento ou imprevistos que esvaziam a conta bancária. Porém, para o estoico, esse é o momento de aplicar o princípio da adaptação. É quando se aprende a diferenciar o que é necessidade real do que é puro luxo, a cortar excessos, a administrar recursos com mais inteligência. Muitas pessoas só descobrem sua verdadeira capacidade de gestão quando se veem obrigadas a repensar hábitos de consumo e encontrar criatividade na simplicidade. No campo emocional, os obstáculos também funcionam como moldadores de caráter. Conflitos em relacionamentos, críticas injustas ou traições podem gerar dores profundas, mas também oferecem a chance de fortalecer sua independência emocional. Ao invés de se afogar no ressentimento, o estoico busca entender o que pode aprender com aquilo. Essa mentalidade não é passiva, pelo contrário, é ativa e estratégica. Você começa a enxergar as pessoas não pelo que gostaria que elas fossem, mas pelo que elas realmente mostram ser, e assim, ajusta seu nível de expectativa e entrega. O estoicismo também ensina que não é preciso esperar grandes crises para treinar essa visão. Pequenas contrariedades do dia a dia são excelentes exercícios. Pegar um engarrafamento, enfrentar filas demoradas, lidar com atrasos ou mudanças de última hora, tudo isso pode ser visto como treino para manter a calma e a clareza mental. Se você consegue se manter sereno nesses pequenos desafios, estará muito mais preparado para os grandes. É como um atleta que treina todos os dias para que, no dia da competição, seu corpo já saiba exatamente como reagir. Por fim, vale lembrar que o obstáculo não define quem você é. O que realmente importa é a resposta que você dá a ele. O mundo está cheio de pessoas que desistiram cedo demais porque viram o problema como uma muralha intransponível, quando na verdade era apenas uma escada disfarçada. O estoico aprende a subir degrau por degrau, mesmo quando a visão lá de cima ainda não está clara. E quando finalmente chega ao topo, percebe que cada passo difícil foi parte essencial do caminho. Uma das maiores forças de quem abraça o estoicismo é aprender a não viver à mercê da aprovação ou validação externa. Quando entendemos que o valor da nossa vida não está no aplauso das pessoas, mas na coerência entre aquilo que pensamos, sentimos e fazemos, uma liberdade silenciosa começa a tomar conta de nós. Isso não significa viver isolado, sem interações, mas sim não depender do olhar alheio para se sentir digno. Marco Aurélio alertava que buscar a aceitação constante dos outros é como viver preso a correntes invisíveis, e só quem decide soltá-las descobre a leveza de caminhar por conta própria. Na prática, essa independência começa em pequenas decisões. É quando você escolhe seguir um caminho profissional que faz sentido para você, mesmo que amigos e familiares não entendam. É quando decide dizer não a convites, hábitos e expectativas que não conversam com a sua essência. E com o tempo, percebe que cada não que pareceu difícil no início foi na verdade um sim para a sua própria integridade. Esse tipo de alinhamento interno é o que o estoicismo chama de viver de acordo com a natureza. Não no sentido literal, mas no de viver de acordo com a sua verdade mais profunda. Esse processo não é rápido, nem fácil. Vivemos em um mundo onde a validação é quase instantânea. Curtidas, comentários, aprovações formais. Tudo isso alimenta um ciclo vicioso de dependência emocional, onde a autoestima sobe e desce conforme a reação das pessoas. O estoico, no entanto, treina para quebrar esse ciclo. Ao invés de buscar aprovação externa, ele busca autossuficiência interna. Isso não significa se fechar para o mundo, mas sim filtrar o peso que cada opinião terá sobre suas escolhas e sentimentos. Para chegar a esse ponto, é preciso cultivar o hábito da autorreflexão. Antes de tomar decisões importantes, questione-se: estou fazendo isso porque acredito que é certo ou porque quero ser bem visto? Essa pergunta simples pode revelar o quanto nossas ações estão contaminadas pelo desejo de agradar.
Sêneca dizia que aquele que segue a multidão raramente encontrará o próprio caminho. É um lembrete de que a autenticidade exige coragem, pois viver de forma coerente muitas vezes vai significar ir contra a maré. Ao mesmo tempo, essa independência emocional também nos protege do peso das críticas. Se o seu valor não está atrelado ao aplauso, ele também não será destruído pelo desaplauso. Críticas construtivas podem ser absorvidas como aprendizado e críticas destrutivas perdem o poder de ferir. O estoico sabe que não pode controlar o que dizem ou pensam sobre ele, mas pode controlar como reage a isso. E essa reação, mais do que qualquer palavra externa, é o que molda seu destino. No fim, viver livre da aprovação alheia não é se tornar indiferente às pessoas, mas se tornar fiel a si mesmo. É descobrir que você pode se relacionar de forma saudável justamente porque não está tentando manipular a imagem que os outros têm de você. É caminhar leve, sabendo que a sua vida é conduzida por valores sólidos e não por humores passageiros. Essa é uma das maiores conquistas que o estoicismo pode oferecer, a paz que vem de não precisar provar nada para ninguém além de si próprio. Quando nos libertamos da necessidade constante de aprovação, abrimos espaço para desenvolver uma habilidade que é ouro nos tempos de hoje: a resiliência diante das mudanças inesperadas. A vida raramente segue o roteiro que planejamos, e quem vive dependente da validação externa costuma se perder quando o cenário muda, mas aquele que construiu sua base na própria consciência e valores permanece firme, mesmo quando o chão parece ceder. Marco Aurélio lembrava que a vida é como um rio em constante movimento. Nunca se entra duas vezes na mesma água, e resistir à corrente só nos desgasta. A verdadeira resiliência não é fingir que nada aconteceu, mas adaptar-se com sabedoria. É entender que cada reviravolta, por mais desconfortável que pareça, carrega em si a possibilidade de aprendizado e crescimento. No estoicismo, isso é o que chamamos de amor fati, amar o destino. Não se trata de uma resignação passiva, mas de abraçar até os imprevistos como parte do processo. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? O estoico pergunta, como posso transformar isso em algo que me fortaleça? Essa postura cria uma mudança radical na forma como lidamos com perdas, rejeições ou fracassos. Ao invés de vê-los como sinais de que falhamos, começamos a enxergá-los como professores disfarçados. Uma demissão pode se tornar a oportunidade de buscar um caminho mais alinhado com nossos valores. O fim de um relacionamento pode ser o momento de nos reconectarmos com nós mesmos e de reconstruirmos nossa autoestima. Cada pedra no caminho deixa de ser apenas um obstáculo e passa a ser matéria-prima para construir algo melhor. Claro, falar é fácil, viver é outra história. Quando estamos no meio da tempestade, a tendência natural é lutar contra o que está acontecendo ou nos perder na frustração. Mas é justamente nesse ponto que o treino estoico faz diferença. Ao praticar a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está, conseguimos direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa. Não adianta gastar forças tentando mudar o passado ou controlar a opinião dos outros. O que podemos fazer é agir da melhor forma possível agora. Essa mentalidade também nos afasta da armadilha de culpar constantemente as circunstâncias. Quando entendemos que a vida é impermanente e imprevisível, deixamos de esperar estabilidade eterna. Isso não significa viver com medo, mas sim com consciência. É como preparar o barco para ventos fortes, mesmo que o mar esteja calmo, não porque queremos que a tempestade venha, mas porque sabemos que, se vier, estaremos prontos. E estar pronto traz uma paz silenciosa, que nenhum elogio externo pode dar. No fim, a resiliência não é apenas suportar as mudanças, mas crescer por causa delas. É se tornar alguém que, ao olhar para trás, não vê apenas momentos de dificuldade, mas também capítulos de transformação. O estoico não deseja uma vida sem desafios. Ele deseja a capacidade de enfrentá-los sem perder a si mesmo. E essa capacidade só floresce quando paramos de viver para o olhar alheio e começamos a viver de forma alinhada com a nossa própria essência. Quando você se liberta da necessidade constante de agradar, seus relacionamentos mudam de forma natural e profunda. De repente, você começa a perceber
quem está ao seu lado por interesse e quem realmente valoriza sua presença. Não é mais o sim automático para evitar desconfortos, é o não consciente, dito com respeito, para proteger o que é importante para você. É nesse momento que você descobre que a verdadeira amizade e o amor genuíno não nascem da submissão, mas do respeito mútuo. Sêneca dizia que nada é mais valioso do que a harmonia entre as almas, e essa harmonia só é possível quando cada um pode ser quem realmente é. Ao agir assim, você atrai para sua vida pessoas que não estão apenas interessadas no que você pode oferecer, mas que apreciam quem você é no mais profundo. Isso cria vínculos mais sólidos, pois eles se baseiam na verdade e não na máscara que muitas vezes usamos para sermos aceitos. E esses vínculos são muito mais resistentes às provações do tempo, pois não dependem de conveniências passageiras. São relações que crescem no terreno fértil da autenticidade, onde não há medo de mostrar vulnerabilidades. Curiosamente, é quando paramos de tentar agradar a todos que começamos a ser mais respeitados. Isso porque a coerência entre o que sentimos, pensamos e fazemos transmite força. E a força é percebida como integridade. As pessoas, mesmo que não concordem com todas as nossas decisões, reconhecem quando estamos agindo a partir de um lugar de verdade interior. Esse reconhecimento vale mais que qualquer aprovação superficial, pois não se compra nem se força. Ele é conquistado pelo exemplo diário. Claro que nem todos vão gostar dessa nova postura. Alguns vão se afastar, outros vão criticar, e isso é parte do processo. Mas é importante lembrar que a saída dessas pessoas não é uma perda, é uma limpeza. Marco Aurélio nos lembra que não podemos controlar as opiniões, apenas nossas ações. Quando deixamos ir aqueles que não sabem lidar com nosso crescimento, abrimos espaço para que novas conexões, mais alinhadas com nossos valores, possam surgir. Ao mesmo tempo, também mudamos a forma como nos relacionamos com quem permanece ao nosso lado. Passamos a ouvir mais e a falar com mais propósito. As conversas deixam de ser arenas de disputa por aprovação e se tornam espaços de troca real. O foco sai do "como posso ser aceito" e vai para "como podemos crescer juntos". E esse é um dos maiores presentes que o estoicismo pode nos dar: transformar a convivência em uma oportunidade de aprendizado mútuo. No fim, viver relacionamentos assim é viver de forma mais leve. Não há mais o peso constante de manter aparências ou de medir cada palavra com medo de rejeição. Há espaço para respirar, rir e até errar, porque sabemos que quem está conosco não está preso a uma imagem idealizada, mas à realidade do que somos. E é nessa realidade que florescem as conexões mais duradouras e significativas. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Valdenice de Teresina, no Piauí. Valdenice, sua presença aqui é como aquele sol quente do sertão que ilumina e aquece tudo ao redor. Saber que você está acompanhando o estoicismo aí de Teresina enche nossa roda de conversa de calor humano e força. É uma alegria ter você junto nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Valdenice, um abraço, minha querida. Seguimos então. Quando você começa a viver relacionamentos baseados na verdade e não mais na necessidade de agradar, descobre algo poderoso: a simplicidade. De repente, o mundo não parece tão pesado. As interações não são mais um jogo de adivinhação e a sua energia não é desperdiçada tentando controlar o incontrolável. A simplicidade não é pobreza de experiências, mas riqueza de propósito. É eliminar o excesso para que sobre espaço para o que realmente importa. No estoicismo, essa ideia é central. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade está em viver de acordo com a natureza, e isso significa cortar o supérfluo para dar lugar ao essencial. E o essencial, na prática, não é algo abstrato. É acordar e saber que seu dia está alinhado com seus valores. É fazer escolhas sem precisar de um público que aplauda. É ter poucos, mas bons amigos. É ter um trabalho que não consome sua alma. É poder sentar à mesa para uma refeição simples e sentir que aquilo é suficiente. Epicteto dizia que quem precisa de pouco é verdadeiramente livre, e quando você começa a viver dessa forma, percebe que o precisar de pouco não é uma limitação, mas uma libertação. Essa simplicidade começa a refletir em todas as áreas da sua vida:
As conversas ficam mais claras, porque você não precisa rodear o assunto para evitar desagradar. Suas decisões são tomadas com mais firmeza, porque você não está tentando agradar 1000 expectativas diferentes. Sua mente fica mais leve, porque não está ocupada em manter várias versões de si mesmo para agradar diferentes públicos. Isso cria uma sensação de coerência interna, e a coerência é como um colchão que amortece as quedas da vida. Você pode até tropeçar, mas não desmorona, porque está sustentado pela sua própria integridade. E quando a vida é vivida com essa clareza, o tempo também parece mudar. Momentos simples que antes passavam despercebidos ganham um valor diferente. Um café pela manhã, uma conversa despretensiosa, um silêncio compartilhado. Tudo isso passa a ter peso de ouro. Não porque são eventos raros, mas porque agora você está presente o suficiente para percebê-los. O excesso de distrações e a busca constante por estímulos deixam de ser prioridade, e o que fica é um contato mais profundo com o agora. Mas atenção, viver de forma simples não significa se afastar do mundo ou ignorar responsabilidades. Significa apenas escolher onde colocar sua energia. É entender que você não precisa estar em todos os lugares, com todas as pessoas. Dizendo sim para tudo. É dizer não de forma respeitosa para proteger o que é importante. É recusar o convite para a confusão e aceitar o convite para a paz. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente se soubermos aproveitá-la. E aproveitar é justamente filtrar o que não acrescenta. Essa filtragem, com o tempo, se torna um hábito. E um hábito assim muda o rumo de toda uma vida. Porque quando você protege seu espaço, sua energia e seus valores, começa a atrair oportunidades e pessoas que estão alinhadas com essa nova frequência. O que antes parecia distante, paz, estabilidade, clareza, passa a ser seu padrão. E viver nesse padrão não é sorte, é resultado das escolhas que você teve coragem de fazer, mesmo quando eram difíceis. Quando você alcança um estado de simplicidade genuína, algo silencioso, mas poderoso, começa a acontecer. A sua resiliência cresce. Isso porque a clareza de valores e a leveza mental funcionam como uma armadura contra as turbulências inevitáveis da vida. Problemas continuam surgindo, claro, mas a forma como você reage muda completamente. Antes, um comentário maldoso podia tirar seu sono. Agora você enxerga que não precisa carregar o peso de algo que não veio de você. Antes, um imprevisto era motivo de estresse. Agora, você consegue ajustar a rota sem perder o rumo. Essa mudança é profunda, porque não depende de circunstâncias externas, mas de quem você decidiu ser por dentro. A resiliência, nesse contexto, não é endurecer a ponto de se tornar insensível. Pelo contrário, é desenvolver uma flexibilidade inteligente. É como o bambu que, mesmo sob ventos fortes, se curva sem quebrar. Você entende que não pode controlar o vento, mas pode ajustar a sua postura para não ser levado por ele. Marco Aurélio dizia que a adversidade revela o homem a si mesmo, e quando você constrói sua vida sobre o que é essencial, os momentos difíceis deixam de ser ameaças e passam a ser provas do seu próprio fortalecimento. Essa postura mais centrada transforma também a sua relação com as pessoas. Você deixa de buscar aprovação a todo custo e começa a se posicionar de forma mais firme, mesmo que isso signifique desagradar. Não é sobre ser duro ou insensível, mas sobre ser verdadeiro. E essa verdade, quando vivida com serenidade, inspira respeito. As pessoas percebem quando alguém não se abala por opiniões superficiais, e isso cria um tipo de influência que não precisa ser imposta. Você se torna um ponto de referência, alguém cuja presença transmite calma em vez de tensão. No estoicismo, essa é a verdadeira vitória, manter a alma inabalável no meio da tempestade. Epicteto nos lembrava que não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Ao entender isso, você ganha uma liberdade que poucos conhecem. Essa liberdade não significa que tudo será fácil, mas que nada terá o poder de controlar suas reações a menos que você permita. E essa é uma das maiores expressões de força interior que um ser humano pode conquistar. Com o tempo, essa resiliência se torna quase natural. Situações que antes pareciam enormes,
agora se mostram pequenas diante do seu autocontrole. Você passa a perceber padrões, evita armadilhas emocionais e antecipa problemas antes que eles cresçam. É como se estivesse sempre um passo à frente, não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a se manter firme quando tudo ao redor vacila. Essa estabilidade é o que separa aqueles que sobrevivem das circunstâncias daqueles que são moldados por elas. E talvez o mais bonito dessa transformação seja perceber que quanto mais resiliente você se torna, mais compaixão você desenvolve, porque entender a sua própria luta torna mais fácil compreender a dos outros. Você não se deixa arrastar pela dor alheia, mas também não vira as costas. Você aprende a oferecer ajuda sem se perder no problema, a ser presença sem ser peso, e a mostrar que é possível passar pela tempestade sem deixar que ela apague a luz que você carrega por dentro. Chega um momento na vida em que você percebe que não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. O que antes te abalava hoje já não tem o mesmo poder, e não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você aprendeu a se fortalecer por dentro. É como se tivesse construído um alicerce tão firme que mesmo quando tudo à sua volta parece instável, você continua de pé. Isso não acontece de repente, é fruto de decisões diárias, de pequenas vitórias silenciosas que vão moldando sua mente e seu caráter. E quando olha para trás, percebe que cada desafio foi, na verdade, um professor disfarçado. Essa transformação não significa que você nunca mais vai sentir dor, medo ou incerteza. Pelo contrário, significa que vai aprender a atravessar esses sentimentos sem se perder neles. Você se torna um observador mais consciente das próprias emoções, reconhecendo quando está prestes a reagir de forma impulsiva e escolhendo responder com sabedoria. É como se tivesse aprendido a dirigir no meio de uma tempestade. A estrada ainda é perigosa, mas você agora sabe como manter o controle do volante. Essa habilidade muda tudo, porque coloca de volta nas suas mãos o poder sobre a sua própria vida. Ao viver dessa forma, você começa a inspirar outras pessoas sem sequer perceber. Elas notam que existe algo diferente em você, uma calma que não depende das circunstâncias, uma força que não se exibe, mas que é sentida. E essa presença se torna um farol para quem ainda está perdido no meio da neblina. É assim que o estoicismo se espalha, não como um discurso vazio, mas como um exemplo vivo de que é possível enfrentar a vida de cabeça erguida e coração tranquilo. Sêneca dizia que a maior conquista não é governar sobre os outros, mas sobre si mesmo. E esse governo começa quando você decide que a sua paz vale mais do que qualquer provocação, qualquer aprovação externa, qualquer vitória momentânea que exija que você perca a si mesmo no processo. Ao escolher a serenidade como princípio, você deixa de viver como refém das marés e passa a navegar com intenção. É nesse ponto que a vida começa a ter um sabor diferente, mais autêntico e mais profundo. O que eu quero que você leve daqui é simples. Você tem mais força do que imagina, mais controle do que acredita e mais capacidade de transformação do que qualquer circunstância externa pode limitar. Não se trata de viver sem problemas, mas de viver com propósito, usando cada situação como uma oportunidade de se tornar mais sábio e mais forte. E isso, meu amigo, é uma escolha que só você pode fazer. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, então eu quero te pedir algo agora. Não deixe esse conteúdo morrer aqui. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. E se você quer continuar aprofundando essa jornada e absorvendo ainda mais lições que podem transformar a sua vida, recomendo que assista à playlist Sabedoria Estoica, no canal Estoicismo Racional, com mais de 200 vídeos repletos de ensinamentos para fortalecer sua mente e seu espírito.